Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos fazer a nossa meditação. Entramos agora neste novo tempo do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, nesta quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje o trecho do Evangelho para nossa meditação se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 25. E como acabamos de dizer, iniciamos este tempo da Quaresma, um tempo que para nós é de forte apelo de seguimento de Jesus. E para seguir Jesus, nós precisamos tomar a decisão, de empreender um caminho de verdadeira conversão. E é sempre bom a gente lembrar que a dinâmica é a dinâmica do caminho, não é de um ponto final ou um ponto único na nossa estrada, mas um caminho que nós devemos fazer. E esse caminho é sempre o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo, na sua vida terrena, foi sinalizado pela cruz. Porém, se nós observarmos o próprio ensinamento de Jesus, a cruz não é o fim, não é o ponto final, mas a cruz é um momento alto para uma nova realidade que é a vida em plenitude com a sua ressurreição. E iniciamos este tempo da Quaresma ouvindo já, poderíamos assim dizer, um resumo de tudo aquilo que deve ser esse tempo de preparação para a celebração anual da Páscoa. Este caminho de seguimento de Jesus, que passa pela cruz, mas que alcança a vitória da ressurreição. Jesus está aqui, se encaminhando para Jerusalém, e ele diz com muita clareza: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, os discípulos estão seguindo Jesus e Jesus não engana. Jesus não promete umas facilidades para garantir o seu público. Pelo contrário, até os evangelhos, de forma muito didática, nos apresentam isso. No início da vida pública de Jesus, até nós ouvimos muitos trechos, agora nesse início do ano litúrgico, no tempo comum, quando se falava de muitos milagres, de muitos sinais que Jesus estava realizando e que atraía multidões. Mas chega um determinado momento que Jesus torna ainda mais clara a sua missão. Então a sua missão não é curar todos os doentes simplesmente de enfermidades físicas. A sua missão não é recuperar a vista de todos os cegos aqui na terra, mas a sua missão é fazer com que as pessoas descubram o caminho da verdadeira vida. E esse caminho, ele é traçado no segmento dos seus passos. E como dizíamos, essa primeira frase de Jesus já resume tudo o que é a sua missão. As consequências do seu anúncio, as consequências do que ele fez, as consequências de suas atitudes, então leva a um confronto com as autoridades do seu tempo e, sobretudo, as religiosas. E aí, nesse confronto, Jesus é rejeitado, Jesus passa pelo sofrimento, é condenado à morte, mas nós não podemos esquecer que ele mesmo diz que no terceiro dia ressuscitará. Então, esta é, podemos assim dizer, a totalidade da proclamação que Jesus faz, o conteúdo do Evangelho. Isto é, toda a sua vida em fidelidade ao Pai, passando pelas dificuldades, pelo sofrimento, mas alcançando a ressurreição. E algo que chama muita atenção quando nós ouvimos esses ensinamentos específicos de Jesus é que ele não engana as pessoas. Vejam o que é que ele diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então são palavras chocantes, mas são palavras que traduzem a verdade.
E para nós, o grande desafio, a nossa tarefa também na evangelização, é não enganar as pessoas utilizando o Evangelho e utilizando o próprio Jesus como garantia de que não terão dificuldades, que não passarão por sofrimentos, que não terão obstáculos na sua vida. Isso não é coerente nem com a vida de Jesus, os seus ensinamentos, nem com aquilo que ele de fato nos deixa como sua herança para seguirmos os seus passos. Então, quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia. Então, nós não podemos jamais apelar para um tipo de raciocínio infantil, porque nós temos fé, porque temos um compromisso na igreja, porque somos engajados nas nossas comunidades, que isso será a garantia que não vamos passar por dificuldades, problemas e até mesmo passar pelo sofrimento e pela morte. Por isso que Jesus ainda continua dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E aí nós vemos o testemunho, de tantas pessoas ao longo do cristianismo martirizadas, que tiveram a sua vida ceifada, o seu sangue derramado, porque acreditavam nessas palavras de Jesus. Acreditavam que quem perde a sua vida por causa dele, esse terá a sua vida garantida, receberá a salvação. Então, iniciemos este tempo da Quaresma com essa disposição de seguir os passos de Jesus no caminho da cruz, mas com a certeza da sua vitória. Nós não estamos buscando de forma masoquista um sofrimento, não estamos buscando de forma neurótica a morte, mas nós estamos seguindo a Jesus, que morreu e ressuscitou. E ele é para nós a garantia, como ele mesmo diz: quem quer salvar a sua vida vai perder, mas quem perde a sua vida por causa de mim, também não por qualquer coisa, mas por causa dele, do Evangelho, então temos a nossa vida garantida, temos a certeza de que a palavra final não é a morte, a palavra final não é a derrota, mesmo aparentemente, para muitas pessoas parecendo ser assim, porque passam por dificuldades e sofrimentos, mas a palavra final é a palavra do ressuscitado. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e desejo um bom início e uma boa continuação de todo este tempo santo de preparação para a Páscoa anual, que é o tempo da Quaresma. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.